para você atuar na área da programação, o que o mercado vai te cobrar, o que o mercado vai exigir de você, vai ser justamente o conhecimento. Então, a parte de conhecimento da faculdade, você vai conseguir, sim, dentro da faculdade, parte desses conhecimentos, mas não os conhecimentos inteiros, tá? Na faculdade, o que acontece é que você vai aprender muito sobre a parte lógica, até muito mais que você precisa. Você vai aprender muito sobre como pensar logicamente para construir as coisas. Porém, na faculdade você não vai usar as tecnologias que o mercado utiliza para aprender essa lógica, tá? E esse é um ponto muito importante que vocês entendam. Por quê? Quando você entra na faculdade, você tem um órgão regulamentador, que geralmente é o MEC, e esse órgão ele vai dizer para as faculdades o que precisa ter para aquele aluno ser aprovado e conseguir o diploma de graduação dele. Então, por exemplo, se você entra numa faculdade de engenharia de computação, você obrigatoriamente vai ter que ter, por exemplo, a matéria de cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Essa matéria de cálculo, por exemplo, não tem a ver com tecnologia. Você não vai programar, você não vai programar melhor ou pior sabendo ou não sabendo cálculo. Mas é obrigatório que você saiba cálculo para você passar em ciência da computação e engenharia de computação. Mesmo que você não use isso no dia a dia, é obrigatório. Programação não é cálculo, tá, pessoal? Tem parte da programação que sim, envolve cálculo. Agora, outras partes também não envolvem. Pelo menos 70% das matérias que você tem dentro da faculdade são matérias que você definitivamente não vai usar. Então, esse é um ponto super negativo, assim, pelo menos na minha opinião. A faculdade não é focada no que você precisa. A faculdade vai te dar um geral de tudo, inclusive de matemática, de física, de um monte de coisa, para você depois, com esse geral, focar em alguma coisa específica. A faculdade é como se fosse um negócio super gigantesco, assim, que você vai pegar o básico ou até algumas coisas avançadas de muitas partes diferentes para depois você decidir qual dessas partes você vai usar. Basicamente é assim que funciona. E, além disso, tem um outro problema, que na faculdade, como eu falei, tem um órgão regulamentador. Então tem o MEC vai decidir lá na faculdade que matéria que vai ter e que não vai ter. Então a faculdade, a partir da decisão do MEC, vai montar a grade. Qual é o problema disso? É que o MEC demora muito tempo para decidir isso, né? No geral, a faculdade terão tecnologias que eram usadas há 10, 15 anos atrás, que eram muito amplamente utilizadas há 10, 15 anos atrás, porque foi na época que foi montada a grade curricular. Então, aquelas matérias que você aprende na faculdade são matérias que estão bem atrasadas em relação ao que o mercado utiliza. De fato, na faculdade você vai aprender com isso tudo, você vai conseguir aprender com as tecnologias antigas, por exemplo, você vai conseguir aprender muito bem a lógica. Porque quanto mais antigo é a tecnologia, muito provavelmente mais difícil é de você fazer a mesma coisa com as tecnologias mais modernas. Quanto mais o tempo passa, as coisas vão construindo, vai ficando mais fácil de você fazer algumas coisas. O que antes era super complexo vai ficando cada vez mais fácil. E na faculdade, você vai aprender a coisa mais complexa possível, lá com a tecnologia provavelmente mais difícil possível. Isso significa que é ruim para você? Não necessariamente. Por quê? Porque a parte da lógica você vai pegar bem. Agora, a parte da tecnologia, você vai passar por isso tudo, você vai ficar lá, dependendo, 3, 4, 5 anos da faculdade, e vai terminar a faculdade sem estar 100% preparado para entrar no mercado. Por que você não vai estar 100% preparado? Porque você não vai saber utilizar as tecnologias que o mercado utiliza. Isso significa que é ruim você fazer faculdade? Não necessariamente. Por quê? Porque se você aprendeu a parte da lógica muito bem, se você sabe muito da parte da lógica, vai ser mais fácil para você aprender as outras tecnologias depois. Agora, isso significa que é muito bom você fazer faculdade e todo mundo tem que fazer faculdade? Também não. Por quê? Porque não necessariamente você precisa aprender de um negócio tão mais difícil para você ser um bom profissional. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Por isso que eu falei para vocês. Não é uma coisa assim que é escrita em pedra. Você tem que fazer ou não tem que fazer faculdade. Tem pontos positivos e negativos que você vai ter que escolher se você quer passar por aquilo ou não. E aí, gostou da dica? Então aproveita para se inscrever aqui no canal, porque aqui tem conteúdos novos e dicas novas todos os dias para te ajudar a começar uma carreira sólida na programação.